tema da nossa mensagem de hoje tem a ver com a mensagem da semana passada. Nós falamos de relacionamentos interpessoais, não foi isso? Falaremos de novo. Só que hoje nós falaremos na influência da globalização nos relacionamentos interpessoais. E alguém pode falar, mas pastor, tanta coisa bíblica para falar, só vai falar de globalização? Isso é bíblico também. A nossa relação com o cenário, com o contexto que vivemos, ele precisa estar embasado na palavra de Deus. E tanto é que nós vamos usar um texto bíblico. E o texto que nós vamos usar é bem conhecido de todos nós. É o livro de Atos, no capítulo 2, dos versículos 42 a 47. Olha como as coisas vão se linkando, né? É o que nós vamos usar. E o nosso tempo é a globalização, o nosso tema é a globalização e os relacionamentos interpessoais. Vamos ler o texto? Atos 2, 42 a 47. Me acompanhe. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém. Palavra de Deus para nossa edificação. A globalização, ela tem trazido mudanças significativas, muitas delas muito boas, no que diz respeito ao avanço tecnológico, o avanço social, o avanço econômico do planeta como um todo. A www, você já deve ter visto esse sinal, né? www, que identifica o World Wide Web, e se refere à rede de alcance nacional. Sempre que você for entrar na internet, você precisa usar o www, que é a rede que conecta as pessoas de todo o mundo. Então essa rede, ela aproximou as pessoas, aproximou as culturas, aproximou os eventos. Hoje, por exemplo, eu posso dar uma volta lá na Terra Santa. Se eu quiser ir para Israel, eu posso ir pelo computador, entrar em cada cantinho dali, ver cada cenário da vida de Cristo. Eu posso também ir a um museu famoso de qualquer parte do mundo. Eu posso ver as obras de arte, eu posso ir na savana africana, interagir online com animais, se bem que eles não vão me responder, né? Mas interagir, que eu digo, no sentido de vê-los ali no seu próprio habitat. Eu posso também ir a uma cultura exótica em algum lugar do mundo, uma cultura desconhecida, às vezes até diferente daquelas que nós conhecemos, e não preciso gastar muito para isso não, senão o meu próprio tempo, eu tiro um tempinho para isso, escolho o aplicativo certo e posso fazer essa viagem, posso fazer essa interação, eu posso conversar com pessoas, eu posso me relacionar com pessoas de outra parte do mundo imediatamente. A economia mundial também mudou com o evento da globalização. Hoje, a oferta e a procura de mercadorias e de serviços está a um clique de nós. Hoje você pode fazer uma pesquisa de preços, você pode fazer uma pesquisa de itens, de serviços, e isso faz mudar toda a economia que nós conhecemos e que conhecíamos há algum tempo atrás. Tanto a economia doméstica quanto a economia mundial. O mundo mudou com a globalização. Hoje nós temos acesso a outros povos, costumes, práticas,
cotidianos, e até eu gosto de fazer essa consideração, como estudante de antropologia, para mim ficou até mais fácil lidar com algumas questões, fazer levantamentos, considerações a respeito de povos dentro dos seus contextos, sejam sociais, geográficos, históricos ou qualquer um, distinguindo-os entre si. E isso é globalização. Esses são alguns pontos positivos da globalização. Mas a globalização não tem só ponto positivo. E esse é o grande problema. Ela tem trazido, a priori, um grande distanciamento físico entre as pessoas. Dificulta, em certo sentido, o próprio sistema social, facilitando a aquisição de doenças, muitas vezes emocionais. Por causa disso, como a depressão, a ansiedade, a globalização faz com que nós nos afastemos das pessoas. Hoje em dia é possível arrumar um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa pela internet. E existem casos de pessoas que namoram anos e só vão se conhecer de fato às vésperas do casamento. Então existe um distanciamento muito grande. E isso faz com que muitas pessoas se tornem cada vez mais egoístas, cada vez mais falsas, intrínsecas, pessoas que se tornam afastadas. E a Bíblia, que é o nosso livro que nos ensina a viver dentro daquilo que Deus planejou para nós, ela diz que Deus não criou o homem para viver sozinho. O homem não foi criado para viver isolado, o homem não foi criado para viver sozinho. A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem para viver em sociedade. Desde a primeira instituição, a família, em Gênesis 2:18, é Deus quem declara: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que isso aconteça. Eu vou fazer para ele alguém que lhe auxilie, que lhe corresponda. Assim também com relação à igreja, é uma instituição coletiva, nós vamos falar sobre isso, e a sociedade, de um modo geral, é uma instituição, é um conceito de coletividade. Não existe sociedade sem considerar o outro. Então, nos conceitos sociológicos, antropológicos, de sociedade, ela só existe se eu considerar o outro. Sozinho, não há um conceito de sociedade. E quando a gente olha para a sociedade, à luz dessas considerações, do tempo que nós vivemos, daquilo que Deus planejou para nós, nós percebemos que é necessário tomar cuidado, prestar atenção, ter cuidados com alguns perigos que a globalização nos oferece e que assolam os nossos relacionamentos. E precisamos, então, nos esquivando desses perigos, voltar ao conceito de coletividade, que é o conceito estabelecido por Deus para a raça humana. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero tomar como base esse texto que nós lemos, texto que fala da igreja, na sua origem, no seu início, e tendo esse texto como base das nossas premissas nesta noite, eu quero considerar algumas coisas que nós precisamos prestar atenção, para não cairmos no erro de contrariar aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Eu queria que você ficasse coladinho comigo aqui agora. São poucas as considerações, são só 48 considerações, mas delas nós devemos falar apenas 3, fique tranquilo, até porque já botaram um relógio bem grande aqui na minha frente. Agora tem um relógio aqui, ó, se você não sabia. Tem um relógio aqui em contagem regressiva dizendo quanto tempo eu ainda tenho para falar, né?
Então a gente vai fazer o possível para não passar dessa 1h30 que está, escrita por ali. Vamos lá? O primeiro perigo da globalização nos relacionamentos interpessoais, diferente daquilo que acontecia na igreja primitiva, é o perigo de perder a perseverança na comunhão. Versículo 42 diz que aquela igreja era perseverante. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverança é a palavra-chave desse versículo. Na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Mas eu quero me deter um pouquinho mais na expressão perseverança na comunhão, que é onde eu quero pensar nesta noite para que nós possamos conversar a respeito. A palavra comunhão, ou koinonia, como é traduzida do grego, do original grego, significa literalmente unidade. Koinonia é isso, é comunhão intrínseca. É como se são vários, mas eles se juntam em um só. É isso que quer dizer comunhão. É isso que quer dizer koinonia no contexto bíblico. E entre os cristãos, esse termo ele era frequentemente usado para poder expressar, entre outras coisas, companheirismo, comunicação, compartilhamento, ter tudo em comum, e participação e cooperação na obra de Deus, que é a igreja do Senhor. Com a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, koinonia é colocada dentro do ambiente histórico e bíblico, trazendo a ideia de sociedade, de parceria, de relacionamento e de comunhão. E a palavra é citada pela primeira vez nesse texto que nós acabamos de ler. Então ela surge exatamente junto com a igreja. Ela surge no contexto bíblico exatamente junto com aqueles irmãos que haveriam de ser a primeira igreja instituída por Cristo. E eu gosto de brincar dizendo que é a primeira igreja batista em Jerusalém, que surgiu naquele evento do ato de Pentecoste. Aqueles irmãos, eles eram perseverantes na comunhão. Eles levavam a sério a sua comunhão. Perseverar significa continuar firme, ir adiante, significa insistir, significa estar junto à mesa nas horas da refeição, significa orar junto. É tudo isso que o texto está falando nesse versículo que nós acabamos de ler. Hoje é diferente. Hoje, na hora da alimentação, cada um pega o seu prato e vai dar linha. Um vai para o quarto assistir a sua série preferida, outro fica na sala assistindo o seu filme que tanto gosta, o outro vai bater papo no WhatsApp, e assim não existe mais aquele papo à mesa, aquela conversa que nós tínhamos, E isso é um reflexo da pós-modernidade. E a globalização, ela surge dentro dessa proposta de pós-modernidade. A modernidade que se estendeu até os anos 50, o forte da modernidade era a coletividade. O forte da modernidade era a universalidade, era o absolutismo. O absoluto era considerado de maneira legal. Na pós-modernidade já vem um conceito diferente. Pós-modernidade nada é absoluto, tudo é relativo. É aquela história do pode ser que sim, pode ser que não. Dentro da pós-modernidade, esse relativismo contemporâneo se aplica principalmente em 3 elementos. A gente precisa entender isso para a gente poder entender o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com a sociedade, o que está acontecendo com a igreja. Os 3 elementos a que me refiro é a história, o conhecimento e a ética.
São três elementos que são completamente diferentes. 50 anos atrás e de agora. E se você olhar, se você tem um pouco mais de idade como eu, e lembrar do tempo antigo, você vai ver que de fato esses elementos mudaram bastante. Hoje nós vivemos num contexto em que existe uma rejeição do critério de universalidade. Hoje o que vale de fato é o individualismo. A universalidade perde o seu valor. Uns com os outros, a mutualidade que é bíblica e que é necessária para a manutenção da nossa relação, ela perde o seu valor. Na modernidade a igreja era muito valorizada. É por isso que até algum tempo atrás, alguns mais antigos vão dizer, como a igreja está diferente, no meu tempo não era assim. E os que são mais modernos às vezes falam assim, que é isso, você acorda, né? Nós estamos em outros tempos. E não sabem que isso tem tudo a ver, exatamente isso. Algum tempo atrás não era assim, porque a modernidade ela valorizava o coletivo, ela valorizava valores dentro de um conceito de absolutismo. Já a pós-modernidade, ela valoriza a individualidade. O coletivo era importante no passado, era indispensável. Para nós hoje, e eu digo nós enquanto cultura, né? Não eu necessariamente você, mas enquanto cultura, enquanto sociedade, tudo está muito diferente. É muito difícil o trânsito da igreja dentro desse conceito de pós-modernidade, de globalização. O discurso dos nossos tempos é o discurso de que o companheirismo está perdendo a sua força, e você percebe isso até na família. Tentam, de qualquer forma, neutralizar o conceito de família, querem dar uma nova formatação à família. Eles querem mudar todos esses conceitos, e o ditado mais em moda hoje é aquele, cada um por si, Deus por todos. Já ouviu isso? Cada um por si, Deus por todos? Este ditado tem muito a ver com a pós-modernidade. O outro é salve-se quem puder. E ainda tem um terceiro que fala assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. São conceitos da pós-modernidade que valorizam o individualismo. E o pior, irmãos, é que isso não é só realidade lá fora, não, é realidade dentro da igreja também. Dentro da igreja, muitos irmãos e irmãs estão influenciados por esse tempo, contrariando os objetivos de koinonia da Bíblia, de comunhão, do somos um, conforme aquilo que o próprio Jesus Cristo apregoava, que os teólogos do passado apregoaram, que a igreja primitiva vivia. E o diabo tem se aproveitado disso. Ele tem se aproveitado deste tempo que nós vivemos, desses conceitos deturpados de sociedade e de vida, e tem trazido desunião em todos os aspectos, em todos os cenários. Desunião social, desunião na igreja, desunião na família. Isso tem sido terrível. Os mais antigos sabem que antigamente só se fazia uma refeição com todo mundo na mesa, não era assim? Tinha que estar todo mundo junto ali. O pai, a mãe, os filhos. E aquele era um ambiente, então, de bate-papo. Era um ambiente que os filhos tomavam bronca dos seus pais. Era um ambiente em que eles contavam para o papai, por exemplo, a nota baixa que tirou na escola. Era o momento do bate-papo que acontecia pelo menos 2, 3 vezes por dia. Era ali na mesa que eles planejavam o final de semana, que eles prestavam atenção nas coisas que eles iam fazer. Hoje já não existe mais isso em família. Sequer se reúnem numa mesa de refeição, é difícil. Só quando é aniversário de alguém, aí vai todo mundo. Aí faz aquela mesa bonita, todo mundo senta à mesa, mas no dia a dia não tem mais isso não. É muito difícil ter isso.
nós deixamos de desfrutar bons momentos de comunhão na família, na igreja, na própria sociedade. Mas eu quero dizer para você, não desista. Como a igreja primitiva, seja perseverante, insista, persista, persevere nas coisas que você faz, a fim de que possam se estabelecer relacionamentos interpessoais que sejam importantes, que nos tragam alegria à alma, que nos façam pessoas felizes e conectadas. Eu não posso estar conectado só pela internet. Eu vi uma campanha alemã, eu não sei quantos aqui viram, ela passou alguns anos atrás, foi uma campanha de Natal. O nome dessa publicidade era Heimkommen. É mais ou menos por aí, né? E isso significa volta para casa. Essa campanha ela foi vista por mais de 10 milhões de pessoas no mundo todo. Talvez você se lembre. É um velhinho que dias antes do Natal ele manda uma correspondência para os seus filhos, convidando seus vários filhos para que estivessem com ele no dia de Natal, como ele fazia todos os anos. E aquele velhinho tinha vários filhos e netos. E dias depois ele começa a receber as cartas, as respostas. E cada filho, com uma desculpa qualquer, dizia: pai, eu não vou poder estar contigo nesse Natal, nem eu e nem minha família. E o velhinho fica muito triste porque essa havia sido a resposta que ele tinha recebido em anos anteriores também. Não posso ir, pai. Eu tenho outros compromissos. Ano após ano, várias tentativas frustradas. Até que um dia, seus filhos que moravam em outras cidades espalhadas por vários lugares naquele país, receberam uma correspondência, todos ao mesmo tempo, comunicando que o pai havia morrido. Então todos os filhos se mobilizaram, desmarcaram suas agendas e foram para a casa do seu pai, onde se reencontraram como família. Mas quando chegaram na casa, descobriram que o pai estava vivo. E eles, sem entender nada, ouviram do pai a seguinte explicação: meus filhos, eu queria muito estar com vocês. E a única forma de juntá-los todos próximos a mim seria se eu forjasse a minha morte. E foi o que ele fez. E assim ele pôde juntar todos os seus filhos, que naquele momento caiu a ficha de cada um deles, né? E eles ficaram extremamente tristes, não por terem sido enganados, mas por não terem dado a atenção devida ao pai, fazendo isso somente no momento que imaginavam que ele estava morto. Deixa eu falar um negócio para você, preste atenção. Você que está em casa também, preste atenção no que eu vou te falar. Não espere estar junto com as pessoas que você ama num funeral. Espere isso, não. Porque se for um funeral de verdade, vai ser a última vez que você vai ver o corpo daquela pessoa. Se tiver que mandar flores para alguém, mande um buquê, não uma coroa. Nunca se esqueça disso. Quer homenagear alguém? Homenageie enquanto pode. Porque pode ser que em determinado momento você perca a possibilidade de fazê-lo. E esse relacionamento vai ser de uma vez por todas destruído. O segundo perigo na globalização dos relacionamentos interpessoais, e que acontece exatamente ao contrário daquilo que acontecia na igreja primitiva, é o perigo de não partilhar os interesses em comum. Preste atenção. Versículo 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. A igreja estava juntos. A igreja tinha tudo em comum.
Eles compartilhavam das mesmas coisas, eles compartilhavam das mesmas aventuras, eles compartilhavam do mesmo pão, eles compartilhavam da mesma fé. E nós, quantas vezes nós nos surpreendemos, depois de um bom tempo de relacionamento, sem perceber que aquela pessoa com quem nós nos relacionamos tem os mesmos interesses que nós por algumas coisas. Quantas vezes isso pode acontecer? Antigamente nós tínhamos mais coisas em comum. Nós partilhávamos mais em nossos relacionamentos interpessoais. No tempo de hoje, com a www, com a globalização, com a pós-modernidade, é bem fácil encontrar uma família até junto no mesmo ambiente, todo mundo na sala, mas cada um deles com um smartphone na mão, conectado num objetivo diferente. Cada um deles se relacionando com outras pessoas ou com outros objetivos, e às vezes ficam horas ali parados, sem conversar um com o outro, um no tablet, o outro no smart, o outro no notebook, juntos em casa, mas distantes. Isso acontece na igreja também. Muitas vezes estamos juntos na igreja, mas estamos distantes um do outro. Você conhece as necessidades dos seus irmãos? É por isso que eu gosto de provocar a igreja, com aquela questão de orar um pelo outro, junto com o outro. Aquela questão de ligar para os mais idosos, isso é provocação, irmãos. Porque tem gente que imagina que essas coisas são obrigação do pastor. O pastor até tem a obrigação mesmo de fazer essas coisas, mas a igreja toda também tem. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E como um corpo, nós precisamos compartilhar, nós precisamos ter tudo em comum, inclusive as nossas dificuldades, inclusive as nossas necessidades, também as nossas abundâncias. Precisamos ter tudo em comum. Os cristãos da igreja primitiva, eles tinham. Aqueles crentes da primeira igreja batista em Jerusalém, eles andavam juntos, eles comiam juntos, eles compartilhavam do mesmo objetivo espiritual, porque compartilhavam e partilhavam a mesma fé, compartilhavam interesses, e nós precisamos compartilhar os nossos interesses nos nossos relacionamentos. Até porque um relacionamento interpessoal serve para isso também, para unirmos mais e mais e alcançarmos juntos os objetivos que nos são comuns. Você sabe quais são os objetivos do seu irmão na igreja? Você caminha com ele? Você já chorou com ele? Você já sorriu com ele? Já se alegrou com ele? Nós precisamos voltar a isso. Escutei a história de um pastor que uma vez ele recebeu um casal no seu gabinete. E aquele casal estava em vias de se separar e foram conversar com o pastor porque eles iam se separar. E aí então o pastor o chamou para o aconselhamento conjugal e na hora que começou, os dois começaram a falar juntos, um acusando o outro. E o pastor falou, opa, peraí, aqui nós vamos fazer diferente. Um fala e o outro escuta. Depois o que escutou fala e o que falou escuta. Cada um de uma vez, por favor. Então ela começou a falar. O cidadão ficou calado, ouviu com atenção tudo o que aquela mulher tinha para falar durante alguns minutos. E depois de ela falar algumas coisas, o pastor falou para ele, agora é sua vez, você pode falar. Ele fez também algumas considerações, mas aí ele acrescentou, mas eu nunca soube que você sentia isso. Eu nunca soube dessa sua necessidade. Eu nunca imaginei que você gostasse disso. A esposa, depois de ouvir o marido, da mesma forma, disse também, eu não fazia nem ideia, não tinha a mínima noção que nós gostávamos das mesmas coisas.
Eu não podia imaginar, e o pior que essas coisas é que estão nos tornando inimigos uns dos outros. Daqui a pouquinho aquela conversa de separação mudou de rumo. Porque eles começaram a compartilhar naquele relacionamento interpessoal os seus sentimentos e descobriram que eles tinham muito em comum. E ao final daquele aconselhamento conjugal, depois de um beijo apaixonado, eles saíram daquela sala, deixando o pastor com cara de paisagem, sem entender nada. Mas é exatamente isso que acontece. Nós precisamos aprender a compartilhar os nossos interesses com a esposa, com o marido, com a família, na igreja, nos contextos aonde vivemos, com os nossos irmãos em Cristo. E quando você compartilha os seus interesses, de repente você vai perceber que você pode ter muito mais em comum com as pessoas do que você podia imaginar. Relacionamento interpessoal é isso. É isso que a igreja primitiva fazia. É isso que a igreja batista em Medeiros Neto precisa fazer. Você que está em casa aí que é de outra igreja, é isso que você precisa fazer também. Nós precisamos compartilhar, a fim de que possamos descobrir as coisas que nos são comuns, para investirmos nela, e as coisas que nos fazem diferentes, para que nós possamos trabalhar em cada uma delas. E por fim, o terceiro grande perigo da globalização nos relacionamentos, diferente daquilo que a igreja primitiva fazia, é não louvar a Deus juntos. Presta atenção nisso. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. O texto diz que era comum para aqueles irmãos daquela igreja louvarem a Deus juntos. Na igreja de Atos, eles louvavam a Deus juntos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, ele vai dizer que qualquer coisa que fizermos precisa ser para louvor a Deus, para a sua glória. Mas por conta da globalização, da tecnologia, dos recursos tecnológicos, as pessoas estão se escondendo atrás de perfis, muitos destes falsos, nas redes sociais, que não demonstram o que elas são exatamente, e elas acabam se isolando cada vez mais. Elas louvam a si mesmas, elas são hedonitas, elas são egoístas, elas estão focadas em si mesmas, e pior, são mentirosos, são exagerados, muitas vezes demonstrando o que não são de fato para exaltar a si mesmos. Quer ver o que eu estou dizendo? Olha a foto do perfil das pessoas que você conhece. Por ali você vai ver. Muitas pessoas estão postando foto de 30 anos atrás, porque é mais bonita, né? Se bem que hoje eu estou mais bonito do que há 30 anos atrás, então eu prefiro postar de hoje mesmo. Mas pela foto dos perfis, você percebe que muitos não seriam reconhecidos. Se você tivesse ele no seu relacionamento, sem conhecê-lo pessoalmente, e passasse por ele na rua, você não ia conseguir conhecê-lo. Nem um especialista da polícia científica reconheceria algumas fotos de perfil mentirosas, falsificadas. E isso sem falar ali nas qualidades, nas virtudes que a pessoa coloca, né? Compartilhando muitas vezes essas qualidades e virtudes de maneira mentirosa. É aquele tipo de pessoa que vai procurar um emprego e na entrevista alguém pergunta: qual é o seu maior defeito? Ah, o meu maior defeito é que eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo certinho. É isso. É loucura isso. Mas é verdade. Tudo para si. Absolutamente tudo para si mesmo, nada para os outros. Nada para Deus. Em alguns casos, Deus merece, de algumas dessas pessoas,
Até um pouquinho de gratidão. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor não me fez igual aquelas outras pessoas ali. O Senhor me fez um cara bonitão, um cara inteligente. Eu te agradeço. Mas o Senhor sabe que é nós, né? É nós, é comigo mesmo. E aí é que a gente vai adiante. Eu conheci um camarada na prisão, lá no Carandiru. O nome dele é Eduardo Venegas Garcia. Ele era um gringo colombiano. E ele falava uma coisa que todo mundo dava risada. Ele falava assim: não, eu não sou bandido, eu sou perfeito. Eu sou estritamente perfeito. Ele se achava perfeito. Tem muita gente que se acha perfeito. Eles até falam um pouquinho de Deus, mas da glória a Deus, louvor a Deus, devoção a Deus, aí são outros 500, né? Ainda mais se for com outras pessoas. Tem gente que diz assim: eu adoro a Deus do meu jeito, não preciso de igreja. Não preciso de igreja, eu sou a igreja. Você já ouviu isso aí? Eu sou a igreja, não preciso de ninguém não, eu me relaciono com Deus do meu jeito. Isso não é verdade, você sozinho não é igreja. A igreja somos nós. A igreja, ela é a união de todos aqueles que vivem para a glória de Deus. Quer ver uma coisa? Olha o que é um crente fora da igreja. Corte seu dedo fora. Tira o seu dedo do corpo. Sabe o que vai acontecer dali a alguns dias com aquele dedo? Ele vai estar apodrecido. Vai estar cheirando mal. Porque ele está fora do corpo. O dedo, ele funciona dentro do corpo. Esse negócio de uma mãozinha ficar andando à toa assim é só na família Adams. Não existe isso não. De verdade não existe isso não. A mão precisa estar conectada ao braço, que precisa estar conectada ao ombro, que precisa estar conectada ao tronco e daí por diante. Assim como o dedo sem o resto do corpo morre e apodrece, você sem comunhão não consegue sobreviver. Não me venha com essa, que eu sou igreja, que você sozinho você não é igreja. Igreja é uma palavra instituída por Deus, uma construção coletiva e não individual. Igreja não tem nada a ver com a individualidade. Deus nos criou para vivermos em comunhão, para vivermos em comunidade. A vida social é comunitária, irmãos. A vida familiar é comunitária. E com a igreja não é diferente, a vida cristã também é comunitária. Ela funciona assim, eu não posso perder esse foco, eu não posso me deixar levar pela pós-modernidade que apregoa o individualismo. Isso não funciona para a igreja. Está vendo a importância de saber os conceitos? Lá no começo, de repente no começo alguém pensou assim: o pastor vem falar negócio de ciência aqui, de acadêmica, eu não estou afim de ouvir essas coisas, mas nós precisamos aprender para saber como vamos nos esquivar deles. Jesus, quando ora pelos seus seguidores, quando ora ao Pai pelos seus seguidores, em João capítulo 17, versículos 22 e 23, ele diz: dei-lhes a glória que me deste, para que eles, no coletivo, sejam um, enquanto igreja, assim como nós somos um, eu nele e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, a unidade de todos, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amou. Isso não acontece à distância não, irmãos. Eu preciso estar junto com os meus irmãos, eu preciso estar na igreja, em casa eu preciso estar com a minha família, no contexto social eu preciso estar com a sociedade. Sozinho nós somos fracos, sozinho nós somos miseráveis, sozinho nós somos vulneráveis. Juntos, eu e você, eu, tu, ele, nós, vós, eles, todos nós, juntos, formamos a igreja do Senhor. E somos como membros de um corpo que precisam um dos outros. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, todos nós, quer judeus, quer gregos, servos, livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro,
Paulo está dizendo isso. O corpo não é um só membro, mas muitos. Por isso nós precisamos aprender a sobreviver em comunhão, a conviver. Não podemos deixar que os pensamentos pós-modernistas nos enganem. Lembra daquela canção? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Linda, né? Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Como cantor, eu sou um excelente pregador, né? A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós que somos a igreja do Senhor, adoramos ao nosso Deus, unidos em comunhão. Eu até posso adorar na intimidade, eu até posso entrar no meu quarto, eu e Deus, na tranquilidade do meu quarto, mas como igreja eu preciso louvar ao Senhor com os meus irmãos. Isso é indispensável, isso é insubstituível, nada substitui a comunhão na vida da igreja. Deus nos criou para estarmos juntos. Nós vivemos um tempo diferenciado, um tempo de isolamento. Por causa disso a igreja não está repleta. E nós até entendemos, né? A preocupação, o medo de alguns, o respeito aos decretos emitidos. Isso tudo é compreensível. Mas nós não podemos nos esquecer nunca que a igreja é uma comunhão. A igreja é uma instituição coletiva. A união vem da convivência. E isso não é fácil, porque ninguém é perfeito. Deve ser difícil conviver comigo. Mas às vezes também pode ser difícil conviver com você. É difícil. Mas nós precisamos aprender. A gente sempre fala o seguinte: você tem que se acostumar comigo agora, porque um dia a gente vai viver para sempre juntos no céu. Não é verdade? Então é melhor se acostumando comigo aqui agora. Nós precisamos estar juntos, precisamos orar juntos, em família, como igreja, precisamos caminhar juntos e viver para a glória de Deus. Encerrando, eu não estou aqui questionando o valor da globalização, os benefícios da globalização. O que se questiona é que, a reboque da globalização, alguns males estão sendo colocados na base da sociedade, que trazem prejuízos muito grandes, principalmente para a igreja. Basta você olhar para o contexto político, social hoje, que você vai ver como a igreja é perseguida, né? Perseguida de forma objetiva e de forma subjetiva. Perseguida no texto e nas entrelinhas. Porque a igreja, ela tem tudo ao contrário daquilo que a mídia e essa nova sociedade querem impor ao contexto social. Impor a individualidade, impor o relativismo. Mas a igreja não é uma instituição arcaica. A igreja, ela vai sobreviver apesar de tudo. Porque a igreja é do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Apesar dos pesares, a igreja é do Senhor. E por mais que tenhamos, sim, o direito da individualidade, precisamos entender a importância de viver no coletivo. A bênção da coletividade é muito maior. É necessário tomar cuidado, a fim de que não sejamos levados por todas essas considerações que nós fizemos e outras tantas que não deu tempo para fazer, mas que dizem respeito aos tempos que nós vivemos. Vive em coletividade na igreja. Não viva sozinho na igreja, compartilhe. Viva em coletividade na família. Tenha o tempo para você navegar, para você assistir suas séries, mas tenha um tempo para bater papo, para brincar com seus filhos.
para curtir a sua família, para curtir o seu namoro, para curtir o seu casamento. Viva a coletividade. Que os nossos relacionamentos não se deixem globalizar. Se você tiver que se globalizar, globalize-se no Senhor, que Ele tem o que é melhor para nós. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Ó Deus, como é bom ouvir os Teus conselhos, como é bom ouvir a Tua direção para a nossa vida, nesses tempos de aflição, nesses tempos que nós vivemos, onde os valores estão invertidos, onde todas as coisas precisam ser revistas. Nós queremos viver em coinonia total com a igreja, com a família. Queremos ter relacionamentos interpessoais que sejam saudáveis e frutíferos. E que não nos deixemos enganar por esse mundo modista em que nós estamos inseridos hoje. Esse mundo caótico, esse mundo de mentiras. Que nós possamos interferir no sentido de mostrar às pessoas o verdadeiro caminho que é Cristo Jesus e a sua igreja, da qual nós nos relacionamos, na qual nós nos amamos, na qual nós nos abraçamos, para a glória do nome do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nos dá paz, graça e misericórdia, no nome de Jesus Cristo. Amém.